Boa noite, pessoal. Thales Veríssimo Lima, advogado, atirador desportivo. E a conversa que eu quero ter com vocês hoje, o papo que eu pretendo bater com vocês hoje, é sobre aquela ideia, aquele vídeo que eu prometi há um tempo atrás, de porte de arma de fogo. O intuito desse vídeo nada mais é do que tentar esclarecer esse tema que é tão conturbado, tão turbulento, tão cheio de norma. Obviamente não é um vídeo exauriente, porque isso é impossível de se fazer com a legislação atual. Como vocês vão ver no curso do vídeo, há tribunais que decidem para a mesma pessoa completamente diferente. Um defere e outro não. Então, com base na mesma legislação. Então, enfim, esse vídeo é apenas um ponto de vista pessoal meu sobre o quanto é possível, como é possível pedir e ter a perspectiva de ter o porte de arma deferido na justiça, quando obviamente foi indeferido administrativamente pelo delegado da Polícia Federal, porque se esse deferir, está encerrado a conversa. Inicialmente, vocês me permitam ler, eu vou ler bastante nesse vídeo, porque, enfim, como eu disse, é um tema conturbado, é um tema não é pacífico na doutrina, tampouco na jurisprudência. Há diversas correntes de pensamento sobre esse tema, e eu vou tentar ser sucinto e não delongar demais o vídeo. Inicialmente, antes da lei atual 10.826 de 2003, havia a lei, o ordenamento jurídico que estava regido sobre esse tema, sobre a lei 9.437 de 1997, onde naquela época havia uma diferença entre porte estadual e porte federal. O artigo 6º dessa lei 9.437 dizia o seguinte: o porte de arma de fogo fica condicionado à autorização da autoridade competente, ressalvados os casos expressamente previstos na legislação em vigor. Artigo 7º. A autorização para portar arma de fogo terá eficácia temporal limitada, ou seja, o porte teria um tempo específico, nos termos dos atos regulamentares, e dependerá, era 1 ano, e dependerá de o requerente comprovar idoneidade, comportamento social produtivo, efetiva necessidade, capacidade técnica e aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo. Então, o parágrafo 1º desse artigo dizia que o porte estadual restringia-se aos limites da unidade da federação e era deferido pelo delegado da delegacia mais próxima, assinado pelo secretário de Segurança do Estado. Simples assim, a pessoa chegava lá, comprovava uma atividade lícita, comprovava que tinha a capacidade técnica, que não era maluco, que tinha o laudo psicológico válido, e simplesmente requeria o porte e era deferido rapidamente por meio da autoridade do delegado, que obviamente verificava os antecedentes criminais, e o secretário de Segurança assinava lá o requerimento e deferia. Simples como isso, mas limitado à unidade da federação, ou seja, o porte de Pernambuco valia para Pernambuco, de São Paulo para São Paulo e assim ia. O porte federal também já existia, mas ficava condicionado a condições especiais a serem analisadas pela Polícia Federal. Então já existia, só que era um pouquinho mais difícil. E, obviamente, para a vida cotidiana regular, o porte estadual resolvia. Não estou querendo que volte aquela situação, porque se o ordenamento jurídico é nacional, obviamente o porte tem que ser nacional. Por que não? Por que eu tenho que me limitar? Quer dizer que agora ninguém transita, não vai ao estado vizinho? Eu não posso ir a Paraíba portando uma arma, ou tampouco em Alagoas, ou a um estado um pouco mais distante, como Rondônia, ou Roraima, ou Rio Grande do Sul. Se eu sou brasileiro e atendo os requisitos do Estado, do ordenamento jurídico pátrio, então
não há por que manter essa vedação aqui estadual. O aspecto que eu estou levantando é meramente da facilidade. Naquela época era mais fácil o porte ser deferido na esfera estadual, havendo previsibilidade para porte federal. Né? Então, essa lei 9.437 foi revogada pelo nosso querido famigerado Estatuto do Desarmamento, né? Que é a Lei 10.826 de 2003, com a finalidade de retirar as armas dos cidadãos no intuito de tentar resolver a violência causada pelas armas de fogo, que desde aquela época já se sabia que não eram as armas regulares adquiridas legalmente, e sim armas oriundas da criminalidade. Né? Então, naquela época, em 2003, os índices de criminalidade batiam a casa de 40, 50, 60, chegando até 60 mil homicídios por ano. Né? É muita gente se matando com armas de fogo. E bandidos, principalmente. E com o intuito de diminuir essa violência, esses homicídios, criou-se o nosso querido Estatuto do Desarmamento, que teve com a finalidade de restringir o acesso das armas de fogo ao cidadão de bem, ao pai de família, ao comerciante, ao profissional liberal, ao funcionário que tinha uma ficha que não tinha problema com a justiça, a qualquer pessoa. Então teve-se a finalidade de restringir o acesso das pessoas de bem às armas de fogo. E efetivamente conseguiu. Também por inércia de nossa parte, que apesar de termos ganhado no referendo, não fizemos qualquer pressão eficaz para manter a vontade popular. Né? Então, o artigo 10º da Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, diz o seguinte, eu acho que todo mundo já leu isso indo e voltando. Eu vou ler o texto de lei para ficar registrado no vídeo e que para a gente possa ter um efeito histórico, quem sabe lá mais na frente a gente esteja até pesquisando isso para efeito de evolução histórica da lei e que já esteja completamente diferente. Mas hoje, o artigo 10 da Lei do Estatuto do Desarmamento diz assim: a autorização para porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do SINARME, que é o sistema lá de armas da Polícia Federal. Para quem ainda não sabe, há dois sistemas, o SINARME e o SIGMA. O SIGMA é o do Exército, o SINARME é o da Polícia Federal. Parágrafo 1º. A autorização prevista nesse artigo poderá ser concedida com eficácia temporal limitada, bem parecido com a lei anterior, e eficácia temporal e territorial limitada, nos termos regulares e dependerá do requerente. Pessoal, o delegado da Polícia Federal, ele pode dizer que o porte vale 3 meses, 3 anos, 5 anos, que vale para determinado estado, para determinada região ou com abrangência nacional. A gente vai chegar aí. O inciso 1º do artigo 10º, do parágrafo 1º do artigo 10º, diz o seguinte: dependerá de o requerente, inciso 1º, demonstrar efetiva necessidade por exercício de atividade de risco ou de ameaça à sua integridade física. Veja bem, exercício de atividade de risco ou de ameaça à sua integridade física. Vamos especificar isso melhor mais à frente. Inciso 2º, atender às exigências previstas no artigo 4º desta lei. Daqui a pouco a gente chega lá. E inciso 3º, apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o devido registro no órgão competente. Obviamente, você tem que ter uma arma lá no SINARME para pedir o porte. Você não pode portar uma coisa que não tá cadastrada ainda. Então, o inciso 3º se presta a isso. O que é um verdadeiro absurdo, né? Porque você
poderia portar. Já depois que é concedido o porte, é concedido, você pode portar qualquer arma. Entretanto, para requerer tem que ter uma arma no Sinarme. É um absurdo, é uma coisa, enfim, sem nexo, sem... Então, o artigo 4º desta mesma lei, que o inciso 2º fez referência, diz o seguinte: para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá declarar, além da efetiva necessidade, atender os seguintes requisitos: comprovação de idoneidade com apresentação das certidões negativas de antecedentes criminais fornecidos pela Polícia Federal, pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral. Isso todo mundo já sabe, tem que pegar as 4 certidões. Aqui em Pernambuco as certidões saem nos sites, não precisa pagar, são gratuitas. Eu não sei como funciona em outros estados, mas aqui só entrar nos sites de cada respectiva justiça. Obviamente a eleitoral e a militar são de abrangência nacional. A federal, o que rege o estado de Pernambuco é de jurisdição do TRF5, né? Então é só entrar no site do tribunal que consegue retirar a certidão. E obviamente os tribunais estaduais, os estados, cada um tem seu tribunal regional, estadual. Então, a apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa, isso todo mundo já sabe também. Quem for empresário, pega lá o registro da empresa. Quem for funcionário, um contra-cheque. Quem não tiver nenhum nem outro, fala com o contador, pega o decore e assim vai. Comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. Pessoal, tem uma inversão nesse inciso, porque primeiro você faz claro que obviamente isso é pro forma, mas primeiro você faz o exame psicológico para saber se é capaz, se não tem nenhum problema, nenhuma vontade de ser um serial killer, né? E depois você vai fazer o exame de tiro. O correto seria o instrutor de tiro pedir seu laudo psicológico antes de lhe dar uma arma na mão. Mas a lei resolveu aí, o inciso 3º, resolveu inverter. Você pode fazer a capacidade técnica e depois a aptidão psicológica, enfim. O que ocorre? Isso é o ordenamento jurídico, os artigos de lei e incisos que prevêem a possibilidade de porte de arma na Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Mas a Polícia Federal resolveu regulamentar isso aí por meio de uma instrução normativa. E a mais recente é a de 2000, é a instrução normativa 201, publicada em 9 de julho de 2022. E no artigo 33 diz o seguinte: o pedido de porte de arma de fogo deverá ser apresentado de forma eletrônica lá pelo site da polícia, mediante preenchimento de requerimento de porte disponibilizado no sítio da polícia, eletrônico da Polícia Federal, cumpridos os seguintes requisitos. Eu vou abrir um parêntese aqui, pessoal, porque, enfim, para Pernambuco, a necessidade de levar os documentos físicos ainda está suspensa. Basta o protocolo dos documentos eletrônicos no site da Polícia Federal. Então, vamos seguir aqui. Nada obsta, claro, que se o delegado, enfim, quiser intimar a pessoa para levar os documentos físicos, ou cópias autenticadas, não há qualquer impedimento. E, obviamente, vai ter que ser levado, senão o porte é indeferido, né? Então, mas, por enquanto, não havendo nenhuma suspeição ou suspeita de falsidade documental, basta protocolar e o processo seguirá tranquilamente. Então, pessoal, voltando aqui aos incisos do artigo 33 da Instrução Normativa 201 da Polícia Federal. O inciso 1º diz o seguinte: apresentar requerimento padrão. É um formuláriozinho que eles botam lá no site. Basta preencher os dados que já gera automaticamente. Disponibilizado na página da Polícia Federal da internet. Preenchido, datado, assinado
com endereço eletrônico que será utilizado para comunicações oficiais. Demonstrar a efetiva necessidade de porte de arma de fogo. E aí ele subdivide essa efetiva necessidade em duas alíneas, que são por exercício de atividade profissional de risco, e esse rol é taxativo, a gente vai ver já. Taxativo quer dizer que são aquelas hipóteses, ponto final. Não é um rol exemplificativo, onde há um conjunto de possibilidades e se possa, por analogia, deduzir outras atividades. Não. Esse rol da Polícia Federal, ele é taxativo. São aquelas 3 hipóteses que a gente vai ver já já. Então, a demonstração da efetiva necessidade exigida pelo inciso 2º é feita por 2 caminhos. A linha A, por exercício de atividade profissional de risco. A linha B, por ameaça à integridade física. Pessoal, a linha B é o caminho que a maioria da população pode vir a ter acesso ao porte. Não há praticamente outra hipótese para o cidadão que não tenha investidura de um cargo estatal ou que não tenha o porte funcional. O caminho é esse, não há outro. A gente vai chegar mais à frente aí. O parágrafo 1º desse mesmo artigo 33 da Instrução Normativa 201 diz o seguinte: o requisito que se refere o inciso 2º, que são as hipóteses do porte, do caput desse artigo, da cabeça lá do artigo, deverá ser atendido por meio de declaração de próprio formulário eletrônico no requerimento onde constem. Lá, isso daí é o seguinte, lá quando você vai preencher o pedido de porte, lá no site da Polícia Federal, tem um campo onde você declara a efetiva necessidade. Então, o inciso transcreve lá seus fatos. O inciso 1º diz assim: descrição detalhada dos fatos e circunstâncias que fundamentem. Você tem que chegar lá e dizer: olha, se for por atividade profissional de risco, eu sou de tal profissão e por este motivo eu me enquadro na possibilidade de ter porte de arma. Ou, pela a linha B, eu sofri uma ameaça à minha integridade física, o fulano de tal tem que fundamentar. O fulano de tal, ali enfim, não precisa identificar a pessoa. Você não precisa identificar, porque ninguém sabe o nome das pessoas, enfim, o nome, CPF, identidade, RG, nem endereço, ninguém sabe. Não precisa ir qualificar a pessoa, mas precisa fundamentar. O que é isso? Olha, eu fui ali, estava ali na praça, ou no jogo de futebol, ou estava sei lá, em algum lugar, e alguém me ameaçou de morte, me prometendo me causar algum mal. E por esse motivo, eu preciso, obviamente, estar preparado para fazer minha defesa pessoal. Isso é a fundamentação, com o boletim de ocorrência, obviamente, narrando os fatos. Isso é a fundamentação, né? Agora, não se vai chegar na polícia e fazer boletins de ocorrência denunciando fatos que nunca existiram, apenas para ter um boletim de ocorrência e fundamentar um pedido de porte. Primeiro, porque levar à polícia um fato criminoso que nunca existiu, isso é denunciação caluniosa, é crime, pronto. Aí você deixa de ser, obviamente, claro que depois do devido processo legal, deixa de ser uma pessoa que tem a reputação ilibada e não tem antecedentes criminais para passar a ser, inclusive, até investigado por uma denunciação caluniosa de alguém que, por acaso, não tenha concretamente lhe ameaçado e você tenha criado esse fato apenas para ter um boletim de ocorrência. Então, os fatos têm que ser reais e tem que haver a circunstância, né? Circunstância. Repare bem o que é que diz o inciso 1º aqui. Descrição detalhada dos fatos, que são justamente esse: fulano de tal me ameaçou, me prometeu me matar, disse que era inimigo mortal meu, disse que no mundo só existe um, não existe dois, disse que eu ofendi ele de morte e por isso quer revidar, e assim vai. Pronto, esses são os fatos.
e circunstâncias, pessoal. Aquele conjunto de narrativas, conjunto de meu Deus, conjunto de eventos, pronto, conjunto de eventos que fundamentam os fatos. Como assim? Ah, pessoal, eu estava em minha casa, fazendo com minha família, levando minha vida normal, tal dia, tal hora, eu tenho filmagem das câmeras, posso apresentar, e por acaso, tais pessoas, 2 ou 3 ou 4 pessoas tentaram invadir minha casa, e aí eu tive que me esconder e por aí vai. Entendeu? Ah, minha casa foi invadida por alguém que me procurou pelo nome, ou alguém falou, eu soube que alguém está falando na rua, procurando por mim, dizendo que quer me encontrar para acertar umas contas, já falou com meu vizinho, já falou com meu, sei lá, com meu parente, já falou com o dono da quitanda, já me procurou no bar, entendeu? No restaurante onde eu frequento. Essas são as circunstâncias. É o conjunto de elementos que corroboram aquela narrativa fática. É isso. Então tem que ter a descrição detalhada dos fatos. Fulano quer me causar um mal. E a circunstância daquilo. Por que motivo? O que enriquece os fatos? Por que motivo aconteceu aquilo? Em que momento? Quem foi? Como foi? Quando foi? Falou com quem? Entendeu? É isso. O inciso segundo, vocês me desculpem estar sendo exaustivo, é porque o objetivo desse vídeo, a lei é clara, mas o objetivo desse vídeo, como eu falei anteriormente, é que tem um conjunto de pessoas que vendem cursos caríssimos com a promessa de que comprado um curso daquele, o porte é praticamente deferido. E vocês estão vendo que não é tão simples assim. Não, mais para frente eu vou justificar o que eu estou lendo agora com a jurisprudência dos vários tribunais. Então, comprovação documental de cada justificativa dispensado nos casos de fato público e notório. Então você tem que ter documento do que você fala, da circunstância, dos fatos e das circunstâncias. Tem que ter documento. Se não tiver documento, não vai ser deferido. Não vai ser deferido. E o que é documento? Boletim de ocorrência, filmagem, testemunhas, declarações, né? A pessoa pode fazer uma declaração no cartório e apresentar junto com o pedido de porte. Uma pessoa, enfim, alguém que tomou conhecimento de determinada circunstância, onde alguém, um terceiro, estava prometendo causar algum mal ao requerente ali, e por esse motivo o requerente acha que, e com todo direito, não precisaria nem isso, acha que uma arma de fogo seria uma forma de tentar uma legítima defesa, em caso de uma injusta agressão. Então, pessoal, na análise da efetiva necessidade, que trata o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 10.826, deve ser consideradas as circunstâncias fáticas enfrentadas, as atividades exercidas, os critérios pessoais descritos pelos requerentes, especialmente que demonstram indícios de riscos potenciais à sua vida, a incolumidade e a integridade física, permitida a utilização de todas as provas admitidas em direito para comprovar o alegado. Pessoal, não tem outro caminho para deferimento do porte para o cidadão comum que não tem porte funcional por exercício de uma função óbvia, ou que não tem um cargo estatal, que, como é juiz, promotor, delegado, que autorize o porte de arma. A única via é a estreita via, o estreito caminho de ter sua vida e sua integridade física ameaçadas. Desde que, depois de comprovado por fatos, circunstâncias, documentos e tudo mais. E todo meio de prova admitido em direito. É difícil? Muito. É impossível? Não. Eu não acredito, com todo respeito aos colegas que vendem cursos para
para ensinar como se tira porte, eu sinceramente eu não acredito que isso seja possível depreender de um curso, né? Porque o pedido de porte tem que ser fundamentado com fatos, documentos, circunstâncias, e por aí vai. Então, isso denota uma perspectiva e uma característica personalíssima. Aqueles fatos e circunstâncias só aconteceram individualmente com cada um. Não existe outra hipótese, apesar de ser muito parecida, de ser igual entre duas pessoas. O que existe é o caminho, como eu estou explicando, o caminho para o deferimento do porte para o cidadão comum é quando o cidadão comum está com a vida, a integridade física ameaçadas. E por esse motivo há de se ponderar e flexibilizar essa restrição de modo a permitir que o cidadão consiga se defender. Antes, obviamente, da polícia, porque, enfim, na regra geral, você tem que ligar para a polícia enquanto o camarada aperta enquanto ele puxa a arma, você liga para a polícia, espera a polícia chegar ou o agressor errar o tiro. Essa é a regra geral, né? Para todo mundo. Mas se você passar dessa hipótese, for ameaçado e não morrer, né? Você pode ir dar tempo do processo, protocolar todo o processo de porte e chegar ao final. Então, se você não morrer, você pode realmente ter o seu porte deferido de 3 meses, né? Porque eu já soube aí por aí, enfim, já li que já foi deferido de porte de 3 meses, né? Que era o que o delegado entendeu que seria suficiente para debelar ali ou dissuadir a agressão, até 5 anos aí, que é o que normalmente se vai ao máximo, mas a média são portes de 3 anos, né? Nem 3 meses, nem 5 anos, são portes de 3 anos. Então, pessoal, lembram que eu ia falar, que eu falei com vocês sobre a linha A do inciso 2º, que fala a linha das atividades profissionais de risco? Pois bem, a Instrução Normativa 23 de 2005 da própria Polícia Federal, no artigo 18, vem dizendo quais são essas atividades de risco, profissionais de risco. E como eu disse, é um rol taxativo. Eu vou ler aqui para vocês aqui, ó. Artigo 18 da Instrução Normativa 23 de 2005 da Polícia Federal. Artigo 18. Para a obtenção do porte de arma de fogo. Parágrafo 2º. São consideradas atividades profissionais de risco, ele já diz o quê? Nos termos do inciso 1º, do parágrafo 1º, do artigo 10 da Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento, além de outras, a critério da autoridade concedente. Quem é a autoridade concedente? Polícia Federal. Aquelas realizadas por... Ou seja, a Polícia Federal é que tem a capacidade de dizer quais são as profissões de risco. Hoje, ele botou 3, rol taxativo. Quem pode incluir mais aí é a Polícia Federal. Quem são? Inciso 1º, servidor público que exerça cargo efetivo ou comissionado. Veja, meu Deus do céu, cargo comissionado é sujeito à exoneração súbita. Num dia, o Poder Executivo nomeia, no dia seguinte exonera. Nesse intervalo, o camarada pode tirar um porte que vai valer por 3 anos, 5 anos. Veja, esse camarada pode. Veja o absurdo. Mas vamos voltar aqui. Servidor público que exerça cargo efetivo ou comissionado nas áreas de segurança, fiscalização, auditoria e execução de ordens judiciais. Guardem isso aí, execuções de ordens judiciais. Quem executa as ordens judiciais? O oficial de justiça. O oficial de justiça é considerado o longa-manos do juiz, a mão longa do juiz. O juiz, quando quer fazer alguma coisa, ele decide, mas a maioria das ações, claro, quem executa são os oficiais de justiça. Quer citar ou intimar uma pessoa, quem vai? O oficial de justiça. Quer executar uma desapropriação, quem vai? O oficial de justiça. Quer fazer uma avaliação, quem vai? O oficial de justiça. Quer fazer
Uma condução coercitiva, quem vai? O oficial de justiça. Então, o oficial de justiça é quem executa as ordens judiciais. Guardem isso aí, que mais na frente a gente vai precisar. Inciso 2º. Sócio, gerente ou executivo de empresa de segurança privada ou de transportes de valores. Empresa de segurança privada ou de transporte de valores. Inciso 3º. Funcionários de instituições financeiras, públicas e privadas, que direta ou indiretamente exerçam a guarda de valores. Quem estaria incluído aí? Bancário, dono de factory, financeira, quem mais, meu Deus? Esses. Né? Mas, já adianto, nenhum desses tem porte. Vamos para frente aqui. Então, como vocês viram, pessoal, a linha, o caminho é muito estreito para o porte de armas. O que é que acontece aqui? Eu segui ainda pesquisando para trazer um pouco mais de conteúdo para vocês. Eu sei que o vídeo é longo, porque o tema realmente é um tema complexo, não é simples, mas não é um tema estável, não é pacificado, mas é o que a gente tem hoje e a gente precisa entender a lei, a doutrina e a jurisprudência. Veja, eu coletei aqui 4 posicionamentos de doutrinadores. Um é Pedro Estevam Serrano, professor da PUC de São Paulo. Ele diz o seguinte, quando ele comenta sobre a efetiva necessidade, ele diz: a efetiva necessidade da posse de arma de fogo é um conceito indeterminado. Todo mundo sabe. Como ele não se tem grau de especificidade suficiente para ter força normativa, ele acaba gerando mais uma conduta possível da administração pública que irá adotar o que lhe for mais conveniente. Por isso que a gente vê o delegado dizer que não foi, justificou a efetiva necessidade, e a gente vai ver em decisão judicial já, e realmente por esse motivo indefere. A efetiva necessidade é uma competência discricionária do Estado. O que é discricionária? É o que o Estado achar que é. É o que quem representa o Estado nesse ato? O delegado da Polícia Federal. Então, a efetiva necessidade é o que o delegado da Polícia Federal entender que é, porque é um ato discricionário, segundo, e conforme a maioria, a corrente majoritária sobre esse tema, segundo Pedro Estevam Serrano e a jurisprudência majoritária. Lênin Streck. O Estado deve assegurar apenas a quem preencher os requisitos que possa adquirir uma arma de fogo. Quais são os requisitos? Efetiva necessidade. Se não comprovar a efetiva necessidade, não defere. Pronto. Mais um jurista aí. Do outro lado, por outro caminho, na outra vertente. Eu fiz dessa forma sucinta, pessoal, porque isso daí tem centenas de milhares de uns concordando, discordando, a favor e contra. E aí a gente ia passar 3 dias conversando aqui e não ia dar certo. Eu peguei 2 de cada lado aqui para facilitar a vida e só para ter uma ideia. Então, segundo Ana Paula Barcelos, professora de Direito Constitucional da UERJ, não considera ilegal a presunção de veracidade de declaração da efetiva necessidade da posse de arma de fogo, até porque essa presunção é relativa e pode ser afastada pela Polícia Federal. Aponta. O que é que ela quer dizer aqui, pessoal? Que isso daí, a declaração, a presunção de veracidade da declaração, o requerente chegar e dizer: eu declaro que tenho efetiva necessidade de portar uma arma de fogo. Isso deveria ser presunção absoluta, como é, por exemplo, a declaração de pobreza para a justiça. O requerente declara que é pobre na forma da lei e que não pode pagar as custas judiciais. A regra é que seja deferida a gratuidade. Entretanto, se o juiz suspeitar de que aquele pedido de declaração é abusivo, pedido de gratuidade é abusivo, porque talvez o autor, o requerente, tenha condições de pagar as custas, o juiz pede que comprove a gratuidade de justiça. Como é que ele comprova? Junte lá as 2 últimas declarações de imposto de renda, junte lá os 3 ou 6 últimos extratos bancários, para eu ver se realmente você tem movimentação financeira na sua conta, se realmente você não tem saldo bancário e possa comprovar. Junte cópia da sua carteira de trabalho,
Entendeu? Então, esses são os pontos quando a parte ou o autor declara que é pobre na forma da lei e que há suspeição do juízo. Ó, essa parte aqui parece que não é tão pobre assim. Vou pedir para ele comprovar. Então, o delegado, para Ana Paula Barcelos, ela disse que a declaração de efetiva necessidade deveria ser de presunção de veracidade. Ou seja, eu declaro que... Isso é óbvio, pessoal. Sabe por quê? Não é porque... Isso é porque é um direito natural. A legítima defesa é um direito natural. Animais têm dentes, têm garras, têm unhas, têm força. A evolução nos tirou as armas naturais. Nós não temos garras. Nossa força é limitada. Nossas garras não existem, né? Mas, então, nós ficamos... A evolução nos tirou... nos deu inteligência, claro, para, enfim, fazer as maravilhas que a humanidade faz, mas tirou nossa capacidade de reação à agressão. Porque nós vivemos em bandos que deveriam ser pacíficos. E por isso não haveria reação entre a gente. Porque a gente aprendeu a se defender das agressões da natureza por meio de armas. Mas essas armas foram retiradas para que não houvesse agressão entre o próximo. Só que o próximo, às vezes, não quer ficar tão próximo assim e às vezes resolve agredir. E a gente não tem mais armas naturais, biológicas. Nem força, nem garra, nem dente. Né? Então, nos resta as armas de fogo, que foi uma evolução, uma construção da engenharia que serve justamente para a legítima defesa. Então, a efetiva necessidade deveria, para a segunda Ana Paula Barcelos, decorrer de uma declaração natural, uma presunção de veracidade da declaração da pessoa. Quem quer vai atrás, quem não quer não vai, pô. É igual a carteira de motorista, né? Quem quer vai atrás, é um direito que está disponível. Se você quiser, você vai lá atrás. Se bem que a carteira de motorista anda bem carinha agora, não tá para todo mundo não, tá bom diminuir isso também. Mas vamos voltar aqui. Nessa mesma linha, outro professor da PUC, vejam, até a própria instituição, PUC São Paulo, até a própria instituição tem divergência nos pensadores. Ó. Adilson Abreu Dalari, professor de Direito Administrativo da PUC, sua afirmação vale com relação lá à declaração de efetiva necessidade. A afirmação vale declarar que tem efetiva necessidade. Cabe ao Estado comprovar a falsidade. Esse vai além, né? Para Ana Paula, ela diz que a Polícia Federal poderia afastar essa presunção de veracidade. Já para o Adilson Abreu aqui, ele diz que o Estado tem que provar a falsidade. Veja como é tão diferente. É uma garantia muito mais sólida. Entendeu, pessoal? Então, essa efetiva necessidade, na doutrina e no meio acadêmico, ela já por si é controversa, ela não é pacífica. Obviamente, a orientação jurisprudencial, a corrente jurisprudencial e doutrinária, nesse ponto do vídeo, doutrinária, é majoritariamente ainda no sentido de que há necessidade de comprovação da efetiva necessidade por meio daqueles aspectos que eu já lhe disse, fatos e circunstâncias comprovados. Seguindo aqui, pessoal, eu quero entrar já num terceiro ponto. Veja, inicialmente eu li o texto de lei, depois passei aqui a 4 pontos de vista, 2 favoráveis e 2 contra, com relação à efetiva necessidade, e agora eu quero levantar algum aspecto jurisprudencial aqui, para vocês verem que ainda assim não é tão simples, por mais que se comprove. É controverso e muito, diverge as decisões entre os tribunais e mais um motivo que eu justifico que não vai ser um cursinho comprado por 200, 300, 400, 500 reais, 600 reais online que vai lhe garantir o porte. Na verdade, melhor que procure um bom advogado afeito ao tema para lhe orientar se há efetivamente possibilidade de comprovação da efetiva necessidade. Veja só, eu separei aqui alguns julgados e vou começar pelo STF, claro que eu vou começar por lá.
Teve uma decisão aqui, todos esses links de decisões eu vou colocar na descrição do vídeo. Eu não vou colocar o texto, porque senão vai ficar grande demais e ali é limitado por 5.000 caracteres ou 5.000 palavras, caracteres eu acho. E aí não vai dar para colocar tudo, mas eu vou colocar os links. Quem quiser é só ir no Jus Brasil e procurar lá o inteiro teor, ou mesmo procurar no tribunal, cada respectivo tribunal, pela numeração do processo e consegue baixar todo o processo inteiro teor. São processos públicos. Então vamos lá, pessoal. Olha, teve uma decisão julgada, publicada agora no dia 6 de maio de 2021. Os agentes, repare que não foi individual, são ações coletivas. Os agentes de segurança socioeducativos do estado de Santa Catarina entraram com... Na verdade, a situação foi assim: o estado de Santa Catarina fez uma lei para garantir o porte de arma aos agentes de segurança socioeducativos do estado. O que foi que aconteceu? O Procurador-Geral da República entrou com um ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, contra a lei e contra a Assembleia Legislativa, que, enfim, criou a lei, que garantiu o porte aos agentes penitenciários socioeducativos, ativos e inativos, e nosso querido ministro Edson Fachin, obviamente, disse que os agentes socioeducativos não... Primeiro, ele disse que é competência, vamos ver aqui, compete privativamente à União autorizar, fiscalizar, produzir o comércio material bélico, bem como legislar sobre a matéria penal, adintal, relator acordo Gilmar Mendes, outro ministro que nos agrada muito. O Estatuto do Desarmamento é norma federal e de forma nítida afastou a possibilidade do exercício das competências complementares dos estados e dos municípios para autorizar porte de arma de fogo, ainda que a pretexto de regular carreiras ou de dispor sobre segurança pública, seja para garanti-lo aos inativos de carreira dos agentes penitenciários, seja para estendê-lo aos agentes do sistema socioeducativo. Entenderam? É competência da União. O Estatuto do Desarmamento afastou as competências estaduais e municipais para legislar sobre porte de arma, mesmo para regulamentar carreiras. Então, só a União pode regulamentar o porte de armas. Nenhum outro ente da federação. Vamos seguir aqui. As medidas socioeducativas não têm o escopo de punir, mas de prevenir e educar. Permitir o porte de arma para os agentes de segurança socioeducativa significa, a princípio, reforçar a errônea ideia do caráter punitivo da rede de proteção e ofensa material à Constituição. Entendeu, pessoal? Então, isso foi uma ação coletiva movida em um ADIM contra uma lei estadual que garantia porte aos agentes socioeducativos, que foi revogada por meio... a ADIM foi revogada. Nesse mesmo sentido, os procuradores do Rio Grande do Sul, também foi garantido lá uma lei estadual que garantiu o porte de arma para os procuradores do estado do Rio Grande do Sul. Rosa Weber revogou por meio da ADIM, declarou inconstitucional a lei. Né? Outra, no mesmo sentido, todas com a mesma fundamentação de que o Estado não tem capacidade de legislar sobre a matéria de porte de arma de fogo. Outra lei, outra ADIM, agentes de trânsito do Distrito Federal, ação direta de inconstitucionalidade ADIM 3996, Distrito Federal, agentes de trânsito do Distrito Federal, mesma situação. Inclusive, pessoal, essa ação teve como amicus curiae o Sindicato dos Trabalhadores em Atividades de Trânsito, Policiamento, Fiscalização de Trânsito das Empresas e Autarquias do Distrito Federal, Sindetran-DF. Foi o que aconteceu?
declarada inconstitucionalidade, foi julgado por Luiz Fux, nosso querido presidente. Foi declarado a inconstitucionalidade da lei. Mesmo fundamento, o Distrito Federal não tem capacidade de legislar sobre o tema. Pronto, ponto final, porque é matéria da União. Uma ação individual aqui, um oficial de justiça, julgado aqui no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, inclusive aqui em Recife. O oficial de justiça, reparem, lembra, eu vou voltar aqui, ó. Lembra quando eu disse que o artigo 18, inciso 1º, eu disse lá, inciso 1º, servidores públicos que exerçam atividade, as atividades que poderiam ser consideradas, que podem pedir porte. Os servidores públicos que exerçam cargo efetivo ou comissionado nas áreas de segurança, fiscalização, auditoria ou execução de ordens judiciais. Lembra que eu falei isso a vocês? Que é o oficial de justiça que vai executar as ordens do juiz? Pois bem, vamos aqui. A apelação civil, o camarada perdeu na primeira instância, apelou para o tribunal. Eu vou deixar o link na descrição. Diz o juiz aqui, do tribunal do TRF5. A pretensão do apelante, que é o oficial de justiça, consiste na concessão de autorização de porte de arma de fogo com base no exercício da atividade de risco que exerce, qual seja, oficial de justiça do Estado de Pernambuco. O Estatuto de Desarmamento foi criado para restringir o acesso do cidadão comum às armas de fogo, de sorte que toda análise voltada à autorização do porte de arma de fogo na categoria de defesa pessoal tem como pressuposto inafastável a comprovação de circunstâncias concretas, no mínimo que indiquem que o interessado esteja sujeito a perigo iminente e real, conforme estabelece o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 1º da lei lá do Estatuto de Desarmamento. Afirma o apelante que haver boletim de ocorrência de ameaça. Repare bem, o oficial de justiça fez não só por meio... Ele justificou com a atividade profissional dele, pelo cargo estatal de oficial de justiça, que executa as ordens estatais, e mais, juntou boletim de ocorrência. Afirma haver boletim de ocorrência por ameaça prestado 11 dias antes do pedido de autorização do porte de arma de fogo. Ocorre que, consoante consignado na sentença, trata-se de fato isolado. O cara é oficial de justiça a vida todinha não, exercendo a atividade dele. E a ameaça que ele sofreu, fez um boletim de ocorrência, e se trata apenas de um fato isolado. Tá esperando morrer só. Tá querendo que morra. Só tá esperando morrer para poder deferir o porte, só sendo. Trata-se de fato isolado que desponta pouca gravidade, não havendo outros documentos contemporâneos, tá vendo? Que tem que comprovar as circunstâncias, não havendo outros documentos contemporâneos ao requerimento para atestar o contínuo estado de perigo. E aí, pessoal, esse é mais um dos motivos. O estado de perigo, ele tem que ser real, iminente, atual e iminente, e tem que ser continuado. Por isso que porte de arma não se renova. Ele tem uma limitação temporal, caduca, e aí tem que se começar um novo processo e demonstrar tudo de novo. Ou seja, no Brasil, para você ter arma, você tem que estar na mira de outra arma constantemente, né? Senão você não tem porte. É para torar. Aí vamos para frente aqui, ó. Com efeito, não estando o cargo de oficial de justiça entre os autorizados a portar arma de fogo. Mas como não, cara pálida, não é ele que executa as ordens judiciais? Dentro do rol estabelecido pelo legislador do artigo 6º do Estatuto de Desarmamento, é imprescindível que o recorrente demonstre a efetiva necessidade do porte de arma por exercício de atividade de risco que possa ser enquadrado no artigo 10, parágrafo 1º, inciso 1º do diploma legal, o que não ocorreu no caso concreto. É parado o negócio. O referido diploma não ocorreu, no caso, desse modo, não atuou de modo arbitrário em sua discricionariedade o delegado da Superintendente da Polícia Federal, não havendo legalidade
na não concessão da autorização. Compreende-se assim que a administração agiu em conformidade com os atributos do ato administrativo em baila, de maneira que o indeferimento da autorização não caracteriza ilegalidade ou abuso de poder. Ao revés, retrata a discricionalidade do ato, possibilitando o poder público de agir segundo o seu juízo de conveniência e oportunidade. Meu Deus! O oficial de justiça não é o que executa as ordens do juiz, mas guardem aí, isso foi no TRF5. Veja que absurdo, não sai agora. No STJ há um deferimento, eu vou ler mais à frente. Aí, antes de chegar no deferimento do STJ, que é a divergência jurisprudencial, e aí obviamente o STJ é um tribunal superior ao TRF, mais vale a decisão dele do que a do TRF, eu vou ver aqui a outra questão. Não vou me delongar, porque enfim, já faz quase uma hora que a gente está aqui. Vou deixar essas decisões na descrição do vídeo. Mas, para o atirador desportivo, houve indeferimento também. Ó, o atirador desportivo ainda justificou que era lojista. Deixa eu ver aqui. Narra o impetrante em síntese ser gerente de vendas e exercer de forma recreativa a atividade de atirador desportivo, caçador, sendo proprietário de diversas armas de fogo, sustenta que preenche todos os requisitos legais. E aí segue. Na decisão, cabe salientar que o legislador do porte de arma de fogo da Lei 10.826, de 2013, exige efetiva necessidade para o exercício da atividade profissional de risco, que já se aduz inexistir na espécie ou na demonstração concreta da efetiva necessidade de proteção da integridade física do requerente, como também não há o caso nos autos. Ou seja, o atirador desportivo, nesse caso, ele justificou o pedido de porte apenas por ser gerente de arma e exercer atividade de tiro, e aí não justifica a efetiva necessidade. Mas como é público e notório, os estados estão aprovando leis onde reconhecem a atividade de atirador desportivo como atividade de risco e, por tal, justificaria a efetiva necessidade, inclusive já com pedidos de porte sendo deferidos recentemente, como todo mundo está acompanhando aí. Mas eu queria, para encerrar, voltar ao caso do oficial de justiça. Pessoal, nessa seara do indeferimento segue o advogado criminalista, segue o vigilante fora da hora do serviço, enfim, segue todas as profissões que a gente já conhece. Mas voltando aqui ao oficial de justiça, decisão do STJ, não é STF, é o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Vou consertar aqui. Recorrente, a União entrou contra Denivan Nascimento Santiago. Vou ler a ementa aqui, ó. Pela ementa a gente já começa a esclarecer a vida aqui. Processo civil, recurso especial, poder de polícia, porte de arma de fogo, oficial de justiça, risco inerente ao exercício da profissão, revisão do acervo fato probatório, impossibilidade. Súmula tal, recurso especial não conhecido. Quem recorreu? O recorrente foi a União contra a decisão do Tribunal, provavelmente Regional Federal, que garantiu o porte ao oficial de justiça. Chegou no STJ, não no STF, não bateu em Fachin, não bateu em Fux, não bateu em Rosa Weber. Lá no STF, no STJ, o ministro foi Mauro Campbell Marques. Repara o que é que ele diz aqui. Eu fiz alguns recortes. Ele diz: em Aracaju há locais em que sequer um policial entra sozinho, apenas adentra se contar com uma guarnição. Quando solicitado reforço policial, é negado sob a justificativa que há falta de efetivo para acompanhar os oficiais de justiça. Por isso que foi deferido. Deve-se registrar que no caso dos autos, o impetrante já teve deferido anteriormente o pedido administrativo de
a autorização do porte de arma de fogo mantendo-se na mesma condição apontada. Ou seja, antes foi deferido para ele e ele se manteve como oficial de justiça, provavelmente exercendo no mesmo lugar a profissão, pediu de novo, venceu o porte dele, pediu de novo, foi deferido, a União recorreu querendo revogar o ato. O que é que aconteceu? O tribunal, o STJ, garantiu. E aí ele segue aqui, ó. Embora o decreto 9844 de 2019, que enquadrava os oficiais de justiça como profissão de risco, nem precisava disso, já está lá garantido do inciso 1º, atribuindo-lhe em razão do cargo o direito de porte de arma de fogo, desde que preenchido demais requisitos, que é aqueles de certidão negativa, endereço e tal, tenha sido revogado pelo decreto 9847 de 2019, o qual não alberga mais tal garantia, a lei 10.823, o Estatuto do Desarmamento, para artigo 10º, inciso 1º, refere-se à efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou ameaça à integridade física do interessado. É incontrovérsia que o controle de armas é importante para reduzir a violência no país, mas é nessa violência, essa mesma violência que impõe a necessidade de identificar as situações excepcionais nas quais, para o rol do artigo 6º, deve ser autorizado o porte de arma. Não obstante os oficiais de justiça não estarem incluídos na lista de pessoas que podem ser autorizados a portar arma de uso permitido, o acórdão se reporta às questões fáticas que permitem enquadrar no artigo 10, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei do Desarmamento, o pedido do impetrante recorrido para renovação e, tratou o porte como uma renovação. Renovação da autorização de porte de arma de fogo diante da demonstração da efetiva necessidade por exercício da atividade profissional de risco. Aí ele defere o pedido. Então, pessoal, como vocês podem ver, me permitam, essa questão de porte de arma é um samba do crioulo doido. Ixi, eu não sei nem se isso é racismo. Enfim. Então, isso tem que ser normatizado, pacificado. Vocês veem que o STF, que é o tribunal, se a União recorrer para o STF, o coitado do oficial vai perder, que é o tribunal seguinte, e vai alegar uma questão constitucional aí, né? Então, vocês veem que essa questão do porte, ela é extremamente controversa. Pela mesma profissão, se nega aos oficiais de justiça de um estado, o STF nega, o STJ garante individualmente, apenas pelo exercício da profissão. Se nega o óbvio, né, que é a legítima defesa, a necessidade de se provar o absurdo, que é a efetiva necessidade do risco atual e iminente se você escapar. Então, em síntese, era isso. Eu acho que vai com quase 1 hora de vídeo. Em síntese, era isso que eu queria apresentar a vocês. Eu vou deixar a descrição de todos esses julgados, eu vou deixar os links de todos esses julgados que eu li na descrição. Quem quiser entrar em contato, enfim, para tirar alguma dúvida, fique à vontade. Se quiser escrever nos comentários, comentem. Mas eu só queria levantar esses pontos para dizer a vocês que um curso de 200, 300, 500, R$1.000, R$2.000 não vai ensinar a você a tirar seu porte de arma. Porque as características que lhe garantiriam ou lhe garantirão o porte de arma são inerentes e específicas a você. E um curso, quando é gravado, seja por melhor que seja o professor, ele é apresentado de forma genérica e não específica. Ele é apresentado de forma a atender o maior número de pessoas. E o caminho para o maior número de pessoas é ter a segurança, a ameaça à integridade física e pessoal, né? Então, agora, como é que você comprova isso? Eu custo a crer que um curso seria capaz de demonstrar essas questões de forma realmente a convencer o delegado da Polícia Federal a deferir o porte. No mais, era isso. Eu já me estendi demais, já são quase 11 horas da noite aqui. Acompanhe o canal, espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que ficou longo, mas o assunto é realmente
precisa ser assim. Se gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem. Eu fiz com o maior carinho para vocês aí. Um abraço, tchau, tchau.